Aristóteles de Estagira é uma das figuras mais influentes da filosofia ocidental. Nascido em 384 a.C. em Estagira, ele se tornou um intelecto extraordinário cujas ideias moldaram séculos de pensamento. Seus trabalhos abrangeram uma vasta gama de assuntos, incluindo lógica, metafísica, ética, política e ciências naturais. Aristóteles foi aluno de Platão e, mais tarde, se tornou professor de Alexandre, o Grande. Ao contrário de Platão, que enfatizava as formas ideais, Aristóteles se concentrava na observação empírica e no conhecimento prático. Seus escritos foram estudados, debatidos e reverenciados por mais de 2 milênios. A influência de Aristóteles é tão profunda que ele é frequentemente referido simplesmente como o filósofo. Sua abordagem sistemática e abrangente preparou o cenário para a investigação científica e o pensamento racional na cultura ocidental. O florescimento intelectual da Grécia durante a época de Aristóteles é conhecido como o período clássico. Esta era, que se estendeu aproximadamente do século V ao IV a.C., testemunhou avanços sem precedentes na arte, na política e na filosofia. Cidades como Atenas se tornaram centros de aprendizado e cultura. Estagira, cidade natal de Aristóteles, era uma pequena cidade na região norte da Grécia. Embora não fosse tão proeminente quanto Atenas ou Esparta, ela desempenhou um papel significativo em seu desenvolvimento inicial. A proximidade da cidade com o reino da Macedônia também influenciou sua vida posterior, particularmente seu relacionamento com Alexandre, o Grande. Os filósofos pré-socráticos, que precederam Aristóteles, lançaram as bases para suas investigações. Pensadores como Tales, Heráclito e Pitágoras exploraram fenômenos naturais e conceitos metafísicos, preparando o cenário para a abordagem sistemática de Aristóteles. Aristóteles nasceu em uma família com forte tradição médica. Seu pai, Nicômaco, era médico da corte do rei Amintas III da Macedônia. Essa exposição precoce à ciência médica e à observação empírica influenciou profundamente o trabalho posterior de Aristóteles. Após a morte de seu pai, Aristóteles mudou-se para Atenas para prosseguir seus estudos. Aos 17 anos, ingressou na Academia de Platão, marcando o início de sua jornada filosófica. A educação inicial de Aristóteles foi rigorosa e diversificada, abrangendo desde matemática até ética. Essa base ampla permitiu que ele desenvolvesse uma compreensão abrangente do mundo, que mais tarde sintetizou em suas próprias obras filosóficas. Na Academia de Platão, Aristóteles foi exposto a um ambiente intelectual rico. Ele estudou com Platão por quase 20 anos, absorvendo e debatendo as ideias de seu mestre e de outros estudiosos. A ênfase de Platão nas formas ideais e no pensamento abstrato influenciou Aristóteles, mas ele acabou desenvolvendo sua própria filosofia distinta. Uma diferença fundamental era sua abordagem do conhecimento e da realidade. Platão acreditava nas formas ideais como a verdadeira essência de todas as coisas, enquanto Aristóteles se concentrava na observação empírica e no mundo físico. Aristóteles argumentava que o conhecimento deveria se basear na observação direta e na experiência. Apesar de suas diferenças, Aristóteles tinha grande respeito por Platão, frequentemente se referindo a ele como o mestre. No entanto, a ênfase de Aristóteles no conhecimento prático e na observação marcou um afastamento significativo do idealismo de Platão. Uma das contribuições mais significativas de Aristóteles para a filosofia é o desenvolvimento da lógica formal. Ele é frequentemente creditado como o fundador do campo da lógica, particularmente por meio de seu trabalho sobre silogismos. Um silogismo é uma forma de raciocínio em que uma conclusão é tirada de duas premissas dadas ou assumidas. Por exemplo, todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é mortal. Essa forma de raciocínio simples, porém poderosa,
tornou-se a pedra angular da análise lógica. A abordagem sistemática de Aristóteles à lógica forneceu uma estrutura para avaliar argumentos e determinar sua validade. Seu trabalho sobre lógica foi compilado em uma coleção conhecida como Organon, lançando as bases para o raciocínio dedutivo. Esses textos influenciaram pensadores subsequentes por séculos e ainda são ensinados na filosofia e na matemática modernas. As contribuições de Aristóteles para a lógica permanecem uma parte fundamental da tradição intelectual ocidental. As investigações metafísicas de Aristóteles o levaram a desenvolver o conceito das quatro causas. Essa estrutura era sua maneira de explicar por que as coisas existem e mudam. As quatro causas são causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. A causa material se refere à substância ou matéria da qual algo é feito. A causa formal é a forma que uma coisa assume. A causa eficiente é o agente ou processo que traz algo à existência. Por fim, a causa final é o propósito ou função que algo serve. O conceito de Aristóteles das quatro causas forneceu uma maneira abrangente de entender a natureza e o propósito de objetos e fenômenos. Uma das obras mais importantes de Aristóteles sobre ética é a Ética a Nicômaco. Neste texto, ele explora a natureza da boa vida e os meios para alcançá-la. Central à sua teoria ética é o conceito de eudaimonia, frequentemente traduzido como felicidade ou florescimento. Aristóteles argumentava que a eudaimonia é o bem supremo para os humanos, é alcançada por meio da prática da virtude e da realização do próprio potencial. A virtude, na visão de Aristóteles, é um meio-termo entre dois extremos, como a coragem sendo o meio-termo entre a imprudência e a covardia. A Ética a Nicômaco descreve várias virtudes e como elas contribuem para uma vida bem vivida. Aristóteles enfatizou a importância da sabedoria prática, ou phronesis, na tomada de decisões éticas. As ideias de Aristóteles tiveram um impacto profundo e duradouro no pensamento ocidental. Suas obras foram estudadas e reverenciadas por estudiosos ao longo da Idade Média e do Renascimento. Durante a Idade Média, os escritos de Aristóteles foram preservados e traduzidos por estudiosos islâmicos. Suas obras foram posteriormente reintroduzidas na Europa, tornando-se centrais no currículo das universidades medievais. No Renascimento, a ênfase de Aristóteles na observação empírica e na investigação sistemática inspirou novas abordagens à ciência e ao aprendizado. Suas ideias ajudaram a moldar a revolução científica e o desenvolvimento da ciência moderna. Hoje, a influência de Aristóteles ainda é sentida em muitas áreas de estudo, da filosofia à ciência. Suas contribuições moldaram o cenário intelectual do mundo ocidental, tornando-o uma figura central na história da filosofia e da ciência. Gostou de conhecer a história de Aristóteles, o grande filósofo grego? Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com quem também quer saber mais sobre as figuras que moldaram o mundo.